Olá pessoal, meu nome é Danilo e eu faço parte da equipe da Service Up. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o módulo Dynamic Field Get First Article, tá? Na verdade eu vou mostrar dois módulos para vocês. Eu vou mostrar o Get First Article e também vou aproveitar para mostrar para vocês o Dynamic Field Get Last Article, tá? Eles são muito semelhantes, né? A ideia é ele pegar e registrar num campo dinâmico o artigo que foi adicionado, o primeiro artigo que foi adicionado, e o outro, o contrário, é pegar o último artigo que foi adicionado no chamado, tá bom? E aí, o que pode ser feito com isso daqui? Depois você pode ou exibir esse campo, né, do primeiro artigo e do último artigo em qualquer uma das telas do ambiente, ou mesmo gerar um relatório para ser exibido, tá? Uma coisa interessante que alguns clientes pedem para nós é para gerar realmente relatório, porque a ideia seria você ver qual foi a requisição do usuário, né? Então isso ela vem no primeiro artigo, e aí qual que foi a tratativa, qual que foi a resolução do chamado, que aí é adicionado no último artigo. Então eu vou mostrar para vocês agora como configurar o módulo e como usar. Vamos vir aqui para o ambiente. Eu vou vir aqui ó, em administração e configuração do sistema. Vou abrir uma abinha aqui na lateral. Venham aqui ó, em administração, visão geral. Pesquisem por dinâmico. Começou a digitar aqui na lateral no filtro, ele já encontra campos dinâmicos. E aqui ó, na opção chamado, vocês vão selecionar tanto obter o primeiro artigo ou então para obter o último artigo. Eles são campos dinâmicos diferentes. Então aqui no obter o primeiro artigo, vocês vão dar um nome para o campo. O rótulo é que vai ser exibido lá na tela de exibição. E eu não vou criar agora porque eu já tenho dois criados, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, primeiro artigo e último artigo, tá? Então, eu dei o nome para ele de primeiro artigo, sem espaço, e aí no rótulo eu coloquei lá um primeiro artigo com espaço, tá? Mesma coisa eu fiz para o segundo campo, o último artigo. Tá? E aí eu tenho um chamado aqui de exemplo. Esse chamado aqui, ó, o usuário abriu, né, um chamado para reset de senha. Ele colocou aqui no chamado, por exemplo, solicito reset de senha da aplicação XXX, né? Então, o usuário pedindo um reset de uma senha, de uma aplicação. Então, nós vamos ter aqui notas internas, né? Então, houve uma comunicação, nós temos a nota 2 aqui, onde eu coloquei apenas um texto simples. Nós vamos ter aqui a terceira nota, então também é uma nota apenas interna que eu coloquei qualquer. E no final eu coloquei uma nota, né, um chamado encerrado. Então se vocês olharem aqui, foi uma nota colocada pelo atendente, onde ele coloca reset de senha realizado, o usuário testou e validou. Tá? E aí o chamado ele seria encerrado, por exemplo. Isso daqui eu configurei para ser exibido aqui nos campos livres. Então, ele é exibido aqui, ó. Primeiro artigo, solicito o reset de senha da aplicação. Último artigo, reset de senha realizado. O usuário testou e validou. E outro lugar, como eu comentei, vocês podem gerar relatórios com isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês vierem aqui ó, em relatórios, estatística, eu criei esse relatório aqui. E aí vocês podem ver que tem alguns chamados aqui, né? Já tem um esboço do que vai ser apresentado, mas eu vou gerar um Excel. Selecionar aqui, ó, Excel, e vou executar. Já fez o download, vou abrir aqui o arquivo. Ó, vocês podem ver ó, o chamado que eu criei, ó, o primeiro artigo, solicito o reset de senha da aplicação, e na outra coluna, o último artigo, eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, o último artigo, reset de senha realizado, o usuário testou e validou. E no primeiro artigo foi aquela parte da solicitação. Tá? Então, se você quiser ter um controle, ver aí o que foi requisitado, o que foi pedido no chamado e qual foi a resolução dele, você pode, por exemplo, utilizar esses dois módulos em conjunto. Certo, gente? Então, no vídeo de hoje é isso. Para mais conteúdos, sigam o nosso canal e até a próxima.